Olá, criança! E dando continuidade aos nossos estudos, estamos aqui com a nossa língua portuguesa, fazendo as nossas revisões, né? Durante toda a semana a gente trabalhou revisando o conteúdo. Nós vamos continuar com mais revisões com um único objetivo, que você fixe o conteúdozinho na sua cabeça, se esforce, né? Que o interesse também tem que ser mais seu do que o seu responsável. O interesse tem que ser mais seu do que a pessoa que te acompanha nos estudos. Você tem que ter a sua hora de estudar. Não estou falando na hora de fazer a atividade, estou falando na hora de estudar, de ter o hábito de tirar uma horinha. Você faz as suas tarefas e tem que ter uma horinha também para estudar o conteúdo, principalmente aquele conteúdo que você tem dificuldade. Agora vai um alerta para as crianças ainda com dificuldade na leitura, né? Exercitem, certo? Se você ainda não consegue juntar as sílabas, se você ainda não consegue reconhecer o alfabeto, tem vários joguinhos em canais do YouTube que você pode pesquisar, que você pode aprender brincando, certo? Esse final de semana, teve uma criança na minha casa que ele tem 6 anos, de 6 para 7 anos, a idade de estar sendo alfabetizado. Só que eu havia me encontrado com ele no começo do ano, em janeiro, ele com dificuldade total nas letrinhas. Ele não reconhecia o alfabeto, ele não identificava o que era consoante, ele não sabia o que era vogal. Sentei com ele, né, e com a mãezinha dele. Isso eu estava no interior, certo? Estava no interior. Aí eu conversei com a mãezinha dele, dizendo, ele está precisando de estímulo. Estímulo quem pode dar a você, quem pode dar esse estímulo é você. Porque o que eu percebi é que ele é muito inteligente. E é o que eu costumo dizer para vocês, minhas crianças, né? As crianças que estão vindo para as aulas presenciais, que estão com dificuldade, eu costumo dizer, vocês são inteligentes. Vocês aprendem tudo que lhe interessa. Você aprende a cantar uma música em inglês, você sabe jogar um joguinho para seguir nas etapas. Isso daí é o quê? É inteligência, né? Todo mundo que faz. Mas por que o joguinho você aprende? Porque aquilo lhe interessa. Então, para você estudar tem que ser também interessante. Você tem que aprender a gostar de estudar, tá certo? Então fica aí minha dica para as crianças com dificuldade. Acreditem em você, acreditem na sua capacidade. Quem mais tem que acreditar em você é você mesmo, entendeu? Quando todo mundo desacreditar, você tem que colocar na sua cabeça, eu sou capaz, eu vou aprender, mas não é para mostrar para ninguém não, não é para mostrar para ninguém que você sabe não, para você mesmo, porque você é capaz, tá bom? Então aqui eu tô com a abertura, né, com essa personagem que vocês não conhecem, eu acho que vocês nunca ouviram falar. Ela faz parte de uma fábula, será? Ou será que ela faz parte de um conto? Então, gente, essa personagem é uma das personagens mais conhecidas de vocês, é a Branca de Neve. Quais são os personagens do conto Branca de Neve? O título da história é só Branca de Neve? Não, né? Branca de Neve e os 7 anões, certo? Então, é um conto, tem vários personagens, tem a Branca de Neve, tem os 7 anões. Vocês conseguem lembrar o nome dos 7 anões? Porque eu lembro muito bem do Soneca, do Zangado, do Dunga, do Feliz, mas eu não consigo lembrar muito dos outros 3, certo? Então, tem o príncipe, tem a bruxa, né? Tem as princesas. Então, tem vários personagens que fazem parte desse conto. Mas, e o que é um conto? Nós já falamos sobre isso. Você consegue lembrar
do que eu falei nas aulas anteriores, o que vem a ser um conto? Quais as estruturas de um conto? O que compõe um conto? Nós também falamos nas aulas anteriores várias vezes. Eu creio que você lembra de tudo isso, né? Mas, independente de você estar lembrado ou não, de você estar em casa respondendo ou não as minhas perguntas, né? Eu vou relembrar novamente, certo? Então, aqui é a Branca de Neve, que faz parte de um dos contos conhecidos. Lembrem de outros contos também que fizeram parte da educação infantil de vocês, porque vocês não querem ser criança, né? Mas no dia da criança todo mundo quer ganhar presente. Então vamos lá, vamos lembrar dos contos lá na educação infantil que as professoras da educação infantil contavam para vocês. Vocês conseguem lembrar de alguns? E que a mamãezinha também contava antes de você dormir, porque o meu, quando eu começava, ele queria ouvir um, depois mais um, depois mais outro, depois mais outro, e depois ele fazia as leituras de imagem, né, e ia produzindo a história dentro das imagens que ele ia vendo, né, em cima do que ele já tinha escutado falar. Quando ele era pequenininho, não sabia ler. Isso é o despertar, isso é o incentivar. Toda noite eu ficava perto dele e aí eu ia contar uma história. Eu começava, dava o livro para ele ler, só que ele era bebê, ele não sabia ler, né? Então ele contava a história do jeito dele. Aí depois eu disse, pronto, você já terminou de contar a sua história, eu vou contar a minha história. Eu pegava o livro e ia ler, fazer a leitura para ele. E isso a gente sempre foi trabalhando assim. Outras vezes, o que é que eu ia fazendo? Eu ia lendo a história e ele ia reproduzindo, né, a história através de desenhos. Nós temos aqui ela e os seus 7 anões, né? Faz parte do conto dela, né? Os personagens que fazem parte dela. Tem o Atim também, me lembrei do Atim porque ele tá aqui com a mão no nariz. Ah, o mestre. Tá faltando só um, gente. Olha como eu tô conseguindo me lembrar, né? Então, um conto é uma narrativa ficcional, ou seja, ela foi criada, ela foi inventada, né? É curta, é uma história que ela tem um começo, ela tem um meio, tem um fim, ela tem personagens e ela tem um narrador, né? O narrador é a pessoa que vai contando a história e a história vai acontecendo, certo? Então, a definição de conto você encontra na página 30 do nosso livro. A estrutura, como nós falamos, nós vamos aqui na sequência. Então, a estrutura é composta de 4 partes. A situação inicial, a complicação, clímax e o desfecho. Na situação inicial, o narrador, né, ele apresenta alguma circunstância da história, né? A época, o local, os personagens, né, que participam dessa história. A complicação é quando começa os primeiros conflitos entre os personagens, onde vem aparecendo situações que não são legais, né? E que ela vai se complicando cada vez mais. Quando chega lá no clímax, que é a terceira etapa da estrutura, aí não dá mais para adiar, né, a resolução desse conflito, né, desse probleminha que se iniciou. É quando os personagens chegam a um ponto em que não se pode mais esperar mais para o final da história. Tem que resolver logo para só então chegar no desfecho, certo? Então, são 4 etapas da estrutura de um conto, como vocês puderam ver, né? Situação inicial, complicação, o clímax e o desfecho. Lembrando que esse conteúdo é o conteúdo das páginas 31 a 33,
certo? Vocês vão encontrar falando sobre, inclusive tem até as imagens da sopa de prego que vocês montaram a história, né? Onde tem toda a parte da estrutura da narrativa, onde tem a situação inicial, aí onde tem a complicação, né? Onde tem o clímax e tem o desfecho da história. Vocês montaram a história através de uma colagem de gravuras que tinha no material de apoio. Vocês estão lembrados dessa atividade, né, que foi proposta do livro. Vamos falar um pouquinho sobre os cardápios, né, que nós também falamos na aula anterior. Nós também estudamos, nós também revisamos esse conteúdo. Então, cardápio é um texto que apresenta informações sobre o que há para comer ou beber em alguns estabelecimentos. Normalmente informa o nome do prato, o que contém naquele prato, né? Quais os ingredientes que compõem aquele prato e geralmente tem um preço. Então aqui nós temos um combo, lembra que nós também trabalhamos com a atividade do combo também. Então aqui vocês estão vendo, né, que tem tudo dizendo o que é. Tem bacon, tem batata, refri com suco, né? E o valor. Aí tem vários combos, tem o combo 1, combo 2, combo 3, e aqui vai dizendo o que oferece cada um, o que contém, né? E o valor de cada combo, certo? E as receitas culinárias? Aqui nós temos, né, duas pessoas, um atunzinho, que estão com o quê? Com os ingredientes, né? Um abraço gostoso, né? Que não precisava usar máscara, né, gente? Então, os ingredientes, na receita culinária tem que ter os ingredientes. Então, vamos ver o que é uma receita culinária. É uma maneira, né, adequada de preparar um alimento e os ingredientes que devem ser usados. Tem também, junto com os ingredientes, a segunda etapa, que é como preparar essa receita, né? A preparação, a quantidade de coisa que vai colocar, se vai pro forno, quanto tempo leva, né? Então, existe todas essas informações na receita culinária para que o prato seja feito com sucesso. Conteúdo do nosso livro 3 também, da página 43. O uso do S e dos dois S. Professora, a senhora passou a semana todinha falando nisso, eu não aguento mais. Mas vocês viram também que no decorrer da semana, além do conteúdo de revisão, eu estou acrescentando alguns conteúdos a mais para a gente não ficar só na mesmice, né? Para a gente ganhar mais conteúdos, para vocês aprenderem mais conteúdos, mas só que como esse conteúdo é um conteúdo de prova, eu tenho que revisar sim, para que você tenha a possibilidade de ganhar, de tirar notas boas, né? Mas para que isso aconteça, é necessário que você assista às aulas e que você também estude, certo? Não é só simplesmente assistir às aulas, não. Tem que assistir às aulas e tem que estudar, certo? Então, vamos lá. O uso do SS, né? Do S e de dois S. Nós temos a dica a regra, né? Do nosso livro na página 35. Nós temos a regra do nosso livro na página 35, que é: quando as palavras, quando os S são separadas, elas ficam em grupos, em sílabas diferentes, né? Então, nós até falamos de algumas palavras com dois S em que vocês poderiam separar. Vamos dizer hoje a palavra sucesso. Então, S-U,
CS, só, sucesso, não ficam na mesma sílaba, né? Ficam em sílabas separadas. Então, aqui eu tenho o quê? As palavras desenho, tenho as palavras desenho, a palavra casa, a palavra mesa, asilo, raposa e salsicha. Só lembrando para vocês que as palavras que estão escritas aqui, elas têm som de Z. Por que elas têm som de Z? Porque elas estão entre vogais, né? Então, elas estão entre vogais. Para ter som de Z, elas são escritas com S, certo? Então, vocês fiquem atentos, porque a palavra desenho, né? A palavra desenho, a palavra auxílio, mesa, raposa, tem som de quê, gente? Tem som de Z, né? Desculpa aqui, gente, porque a Alane da secretaria ligou e eu fui só dar um retorno para ela que eu atendo já ela, tá certo? Então, tem som de Z. Algumas, nós percebemos também que as palavras, elas não iniciam com 2 S, né? As palavras iniciam com um único S, tá certo? Então, vamos ler aqui as palavras casa, desenho, mesa, raposa, auxílio, né? Asilo. Então, aqui nós vamos ver aqui as palavras escritas com 2 S, tá certo? Ó, passeio, como eu falei antes, na hora da separação silábica, eles vão ficar em sílabas diferentes. Passeio, pássaro, compasso, osso, dinossauro, carrossel e isso. Então, a regra é que quando você for separar as sílabas, esses 2 S não ficam na mesma sílaba, elas ficam em sílabas separadas. Vocês entenderam, né? Então, o uso do 2S é importante, porque quando ele é escrito com 2S, ele tem som de S, mas na hora da separação de sílaba, ela fica em sílabas separadas. Você entendeu bem, né, o que eu quis dizer? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre os substantivos, substantivo comum e substantivo próprio. Quando damos nome a qualquer ser, coisa ou substância do mesmo tipo, a natureza, utilizamos a letra inicial minúscula e dizemos que são substantivos comuns. Esses substantivos são comuns, eles são escritos com letra maiúscula só quando ele inicia uma frase ou quando ele vem depois de um ponto. Então, aí a regra muda um pouquinho, né? Porque se tem uma nova regra. Substantivos comuns, eles são escritos com letra minúscula, mas no início da frase e depois do ponto, eu uso a letra maiúscula, ok? Aqui nós temos os substantivos comuns e substantivos próprios. Vocês lembram que na aula anterior eu usei vogal seguida de L e agora eu vou usar a nossa ortografia vogal seguida de R, tanto para os substantivos comuns como para os substantivos próprios, tá certo? Então, aqui eu tenho as palavras armário, árvore, sorvete, cobertor, circo, assar, verdura, borboleta,
ius. Vocês viram que essas palavras se iniciam com o quê? Com letra minúscula, né? Agora eu vou para os substantivos próprios. Aí você já vai perceber que a letra inicial é a letra maiúscula, tá certo? Então, Arlete, Arnaldo, Arthur, Irlanda, Erlando, Hermes. Então, são nomes, são substantivos considerados substantivos próprios. Por quê? São nomes de pessoas, né? Ou nomes de lugar. Então, os substantivos próprios sempre são escritos com letra maiúscula, independente da posição que ele possa estar. Ou no começo, ou no meio, ou no final de uma frase, a palavra, o substantivo próprio, ele vai ser escrito com letra maiúscula, certo? Então, vamos novamente rever os substantivos concretos, as definições, né, dos substantivos completos, e vamos ver também aquela tabelinha onde mostra alguns tipos de substantivos concretos, que fala sobre a quantidade, que fala sobre os sentimentos, que fala sobre as noções, né? Então, vamos dar uma lida primeiramente nos substantivos concretos, na definição. São palavras que indicam seres com existência própria, que existem independentemente de outros seres. Podem ser do mundo real, como objetos, pessoas, animais, vegetais, minerais, lugares, entre outros, né? E do mundo imaginário, como os personagens de folclore, né? Que a gente já falou, inclusive nós já citamos alguns. Substantivos abstratos são palavras que indicam sentimentos, ações, qualidades e estados do seres. Aqui nós temos uma tabelinha onde a menina está muito feliz, parece que ela já aprendeu tudo, né? Também de tanta gente falar, toda aula a gente está dizendo que é substantivo abstrato, quais são, né? Quem faz parte, né? Nós temos aqui os substantivos abstratos, as qualidades e defeitos, que podem ser sinceridade, beleza, feiura, egoísmo, entre outros, né? Estados, pode ser doença, riqueza, juventude, ilusão. Ações, organização, viagem, compra. Sentimentos, saudade, felicidade, raiva, amor, tristeza. Sensações, frio, tontura, sede, fome. Noções, tamanho, cor, peso, massa, altura. Nós estamos aqui vendo alguns, né, desses exemplos relacionados a quantidades de defeito, a estados, ações, sentimentos, sensações e noções. Mas existem outros que, se você tiver curiosidade de procurar, com certeza você vai encontrar, além desses que nós já estamos mostrando para vocês, tá certo? Então, é uma forma de você descobrir mais palavrinhas, mais substantivos abstratos. Aqui nós temos também ainda sobre o substantivo, nós falamos sobre o gênero do substantivo, quando eu falo em masculino e feminino, e nós vamos falar do número do substantivo. Quando eu falo em número, eu falo no singular e no plural. Eu falo em um elemento quando é singular e em plural quando são mais elementos. Então, vamos relembrar o que nós estudamos sobre o substantivo. Substantivos, nós sabemos que ele dá nomes, né, a pessoa, a objetos, a animais, a lugares, a frutos, entre outras coisas, né? E eles podem ser, quando nós falamos em gênero do substantivo,
Ele pode ser masculino e feminino, ok? Quando nós falamos em artigo, né, que nós já estudamos também, nós falamos, quando é masculino, nós falamos o, os, uns. Quando ele vem acompanhado de um substantivo feminino, já uso os artigos a, as, uma e umas. Vocês podem até verem aí, observar que os próprios substantivos aí, eles vêm também no singular e no plural, para indicar um objeto ou vários objetos, uma pessoa ou várias pessoas, né? Entre outras coisas mais que nós podemos citar. Então, hoje vamos ver o substantivo pode estar, quando ele pode estar no singular, que é um só, né? Ou no plural, quando é mais de um. Então, nós vamos falar que nós temos uma maçã. Quando eu me falo em uma maçã, essa maçã, a maçã, o substantivo tá o quê? No singular ou no plural? No singular, né? Porque eu só tenho uma fruta, né? Então, quando eu falo as maçãs, ela está no plural, porque indica mais de uma fruta, certo? Então, indica um ser ou um objeto, é o singular, né? O singular, ele indica um ser ou um objeto. No plural, indica mais de um ser, né? Mais de um objeto. Então, a regra, normalmente, para se formar o plural de palavra, acrescenta um S, mas existem outras regras, né? Mais complementares, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos primeiro aqui. Nós temos o menino, vamos ver primeiro o singular, né? O menino, a mesa, o dinossauro, a borracha, o caderno. Vocês viram aqui que nós temos os artigos no singular e nós temos os substantivos que estão acompanhando o artigo também no singular. Já no plural, nós temos os substantivos sendo acompanhados pelos artigos também no plural, porque eu não posso dizer o meninos, eu tenho que dizer os meninos, porque estão no plural. Os meninos, as mesas, os dinossauros, as borrachas, os cadernos. Então, eu estou me referindo ao substantivo, né, no plural. Quando eu me refiro a mais de um elemento. Até aí, alguma dúvida, gente, com relação ao número do substantivo, ao gênero do substantivo, ao artigo que a gente também já estudou, né? Então, eu finalizo mais uma aula de português, deixando novamente o nosso conteúdo de estudo já para as provas de vocês, as provas bimestrais que serão realizadas no final de setembro. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo chegando agora, né?